Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nesse vídeo, nós vamos apresentar para você a diferença entre estratégia e tática. Vamos te dar dicas sobre o que são e quando usar cada uma delas, e vamos buscar aprofundar cada vez mais os nossos conhecimentos do jogo de xadrez. Meio-jogo. O meio-jogo, como o nome já diz, acontece depois da abertura, e antes do final do jogo. A maioria das partidas entre iniciantes são decididos nessa fase. A função do meio-jogo é levar o jogador com alguma vantagem para a fase final. Uma situação vencedora no final da partida é geralmente decidida aqui. Vamos explicar um pouco sobre alguns conceitos importantes do xadrez para aplicarmos em nossas partidas. Estratégia. Diferentemente da abertura, o meio-jogo é difícil de categorizar, mas devemos saber sobre dois importantes conceitos do xadrez que podem nos ajudar nas partidas: a estratégia e a tática. Esses dois conceitos são muito importantes durante todas as fases do jogo, mas elas se mostram mais relevantes durante o meio-jogo, afinal, é nessa parte em que o jogador deve evitar as estratégias e as táticas do adversário, ao mesmo tempo em que deve realizar as suas estratégias e táticas. Os 5 elementos da estratégia são: 1. Contagem de material. Cada peça no xadrez tem um valor nominal, mas esse valor pode ser maior ou menor dependendo do posicionamento da peça. Nós vamos falar desse posicionamento mais à frente nesse vídeo. O valor nominal das peças é: peão, 1 ponto; cavalo, 3 pontos; bispo, 3 pontos; torre, 5 pontos; dama, 9 pontos. Rei. O rei não tem um valor definido, pois, caso do rei ficar cercado, a partida termina. Então vamos falar que o rei tem o valor da partida. Como dito, essa contagem tem apenas o objetivo de saber qual dos oponentes tem as peças mais poderosas no tabuleiro, mas tudo depende do posicionamento das peças. 2. Atividade das peças. Numa partida de xadrez, é muito importante ativarmos nossas peças para podermos controlar o máximo de casas possíveis do tabuleiro. E a região mais importante do tabuleiro é o centro. Controlar as casas do centro do tabuleiro é muito importante, pois é nele em que suas peças vão poder acessar mais casas. Sempre que você precisar melhorar o posicionamento de uma peça, procure colocá-la em uma casa segura no centro do tabuleiro, ou que a sua ação influencie nessa região. Um bom exemplo que nós gostamos muito de utilizar é a questão do cavalo. Veja que em uma borda ele controla 4 casas, no canto extremo do tabuleiro ele controla apenas 2 casas, mas controla 8 casas quando está no centro do tabuleiro. Muitas vezes o centro do tabuleiro vai estar cheio de peças, tanto suas, quanto de seu oponente, então, para melhorar o posicionamento de uma peça, desde que não prejudique a defesa do teu rei, ou tenha um ataque iminente na posição, você deve colocá-la de forma que ela controle o centro. 3. A estrutura de peões. A estrutura de peões muitas vezes é ignorada por jogadores iniciantes, mas acredite, jogadores de rating mais altos estão sempre preocupados com a sua estrutura de peões, e tentam prejudicar a estrutura de seus adversários. Como sabemos, os peões são as únicas peças que não podem voltar para uma posição. Isso quer dizer que um movimento mal feito com os peões pode tanto prejudicar um pouco, ou muito a sua partida. Por isso é muito importante um estudo mais aprofundado sobre essas estruturas. Temos um vídeo em nosso canal que explica o básico sobre essas estruturas, caso você tenha curiosidade em saber, vou deixar o link nos cards. A estrutura de peões é muito importante, pois passa informações sobre a posição. É a estrutura de peões que nos diz se a posição está aberta ou fechada, para podermos decidir qual a melhor estratégia para usarmos durante o jogo. É através dela também que identificamos as casas fracas do nosso oponente, em que podemos criar uma base avançada para o nosso cavalo. E é através dela que podemos explorar fraquezas no posicionamento do nosso adversário. 4. Vantagem de espaço. Ter vantagem de espaço significa que suas peças garantem um espaço seguro no tabuleiro para você jogar. Em contrapartida, o teu oponente não vai ter acesso a boas casas no tabuleiro, mas cuidado, ter espaço no tabuleiro não quer dizer necessariamente que a partida está ganha.
Podemos observar nessa partida da defesa francesa que as brancas ganham muito espaço na abertura, porém caem num golpe tático muito bem executado pelo jogador das pretas e perdem a partida. 5. A defesa do rei. Esse é um princípio que deve ser observado durante toda a partida, pois como já dissemos anteriormente, se o teu rei ficar cercado, você perde a partida imediatamente. Por isso a vigilância da segurança do rei é permanente. Sempre que o adversário fizer uma jogada, você sempre deve observar primeiro a segurança de teu rei, e trazer mais peças para defendê-lo, caso seja necessário. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Táticas. Enquanto a estratégia está relacionada ao posicionamento de suas peças, a tática está relacionada a possíveis golpes que você pode dar em seu adversário. Vamos supor que você precisa melhorar o posicionamento de uma torre, e tem um peão pronto para dar um garfo em duas peças do oponente. Então, estrategicamente, você posiciona a sua torre de modo que possibilite o golpe tático. Um golpe tático muito comum em uma partida de xadrez acontece com o cavalo. Perceba que o cavalo está pronto para dar um cheque duplo. Perceber isso já é bom. Mas há outra jogada em que você vai ganhar a torre e a dama do adversário, e perder apenas a sua torre. Voltando ao item 1 desse vídeo, nós vamos calcular. Nós vamos capturar a torre que vale 5 pontos, vamos perder a torre para a dama, igualando a nossa contagem. Então nós vamos dar um cheque com o cavalo, dando um ataque duplo na dama. Ganhando a vantagem material de 9 pontos. Vamos mostrar alguns dos temas táticos, mas existem muitos outros. Os mais comuns na nossa opinião são: garfo. O garfo acontece quando uma de suas peças de menor valor ataca duas peças de maior valor do oponente. Cravada. Existem dois tipos de cravada, a relativa e a absoluta. A cravada relativa é quando uma peça de menor valor está na frente de outra peça de maior valor. Perceba que, o oponente pode mover a peça cravada, possivelmente perdendo a peça de maior valor. Claro que para fazer uma jogada dessas, o oponente deve ter visto um ataque fulminante contra o teu rei. Já a cravada absoluta acontece quando uma peça está protegendo o rei de um cheque. Nesse caso, a peça cravada não pode se mover em hipótese alguma, a não ser que a condição do cheque seja anulada. Ataque duplo. O ataque duplo é uma condição em que uma peça ataca duas peças simultaneamente. Muito comum de acontecer com o cavalo, mas pode também acontecer com outras peças. Garfo. O garfo já foi mostrado nesse vídeo, mas vamos detalhar um pouco mais. Nessa posição, perceba que o peão está preparado para atacar as duas torres do oponente. Com isso em mente, procure evitar esse posicionamento de suas peças, principalmente se há um peão na coluna entre as duas peças. Lembrando que essa condição pode acontecer não só com os peões, mas com qualquer peça do tabuleiro. Cheque duplo. Esse é outro tema tático muito poderoso no xadrez. Ao atacar o rei do oponente com duas peças, o adversário não tem outra opção a não ser mover o rei, uma vez que não é possível bloquear os dois ataques, e nem capturar as duas peças atacantes ao mesmo tempo com um único movimento. Temos um vídeo que explica esses, e vários outros temas no xadrez, vamos deixar o link nos cards para você assistir mais tarde. O meio-jogo começa quando as suas peças estão posicionadas e desenvolvidas, independentemente do desenvolvimento de seu adversário. Se você perceber que o teu adversário está atrasado no desenvolvimento de suas peças, você deve iniciar imediatamente o domínio do centro do tabuleiro, e limitar as ações das peças de seu adversário para que ele não tenha boas casas para posicionar suas peças. Digo isso porque, principalmente em jogadores de ratings menores, eles partem para o ataque precocemente, muitas vezes expondo a sua dama, não se importando com o centro do tabuleiro, ou até mesmo improvisando jogadas para te pressionar, e facilitando a opção de temas táticos, ou até mesmo desprotegendo o rei, possibilitando o ataque ao mesmo. Agora que sabemos tudo isso, devemos praticar para facilitar cada vez mais a nossa compreensão sobre o jogo, e tomarmos as melhores decisões em nossas partidas. Por isso, o conselho agora é: faça exercícios táticos. Estude as estratégias dos grandes mestres. E pratique essas dicas em suas partidas. Bem, é isso.
Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima!